Olá, queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sua casa e toda a sua família. Estamos entrando no ar mais uma vez para então realizarmos mais um programa Escola Bíblica Dominical. No programa de hoje estudaremos a lição de número 10 com o tema "O pecado corrompeu a natureza humana". Estamos também hoje, mais uma vez, transmitindo esta programação pela TV Kairos, pelo canal do YouTube, onde neste momento você pode nos ajudar divulgando o link desta programação. Divulgue o link, compartilhe, comente, curta este vídeo e nos ajude fazendo a obra do Senhor conosco. No programa de hoje, portanto, nós iremos nos debruçar sobre um tema extremamente relevante para a fé cristã, analisando esta doutrina soteriológica em companhia da martiologia. Esses dois temas serão tratados na lição de hoje, mais precisamente a martiologia. A doutrina soteriológica será analisada na lição de número 11. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade prática diz o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Acompanhe a leitura que está aparecendo na sua tela. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Os três objetivos da lição de hoje: o primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O segundo objetivo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Bom, neste primeiro bloco do programa, nós vamos analisar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. 3 pontos serão abordados aqui. O primeiro, o autor do pecado, Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. O segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos, Gênesis capítulo 3, versículo 7. O terceiro item, a consequência da queda no Éden. E o quarto subtópico, extensão do pecado. Muito bem, no programa de hoje, portanto, nós iremos estudar a realidade do pecado. É o tema do programa de hoje, onde nós iremos estudar
o pecado, ele corrompeu a natureza humana. Essa lição de hoje é uma lição que tem como base a martiologia, a doutrina do pecado, combinada com a soteriologia, a doutrina da salvação, que será ministrada na lição de número 11. Portanto, hoje nós iremos aprender sobre o pecado, sua extensão, a autoria do pecado, a heresia do pelagianismo, quem foi Pelágio, e também estudaremos na atualidade como que esses erros doutrinários podem, de certa forma, comprometer a salvação daqueles que estão aderindo a essas heresias. E para comentar a lição de hoje, está comigo aqui mais uma vez, hoje, apenas o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Leno Cavalcante, uma alegria muito grande poder receber o senhor aqui para a gente conversar sobre este tema martiológico, né, a doutrina do pecado, que tem uma relação com a soteriologia, não é, pastor Leno? Seja muito bem-vindo, pastor Leno, para a gente trabalhar esse tema aqui juntos. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor aos nossos amigos que acompanham o programa, nossos irmãos. E realmente esta lição ela traz aqui essa doutrina, né, a doutrina do pecado, aquilo que nós cremos a respeito do pecado, e é tão necessário nós conhecermos, porque para que se conheça a importância, a grandiosidade da nossa salvação, é necessário conhecer a condição do homem sem Deus. Muito bem, vamos iniciar, pastor Leno, conversando sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O pastor Ezequias Soares, ele tratou aqui no primeiro subtópico de falar da autoria do pecado, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, e a ideia básica aqui é falar sobre quando que o pecado entrou na raça humana, não necessariamente a origem do pecado. O pecado, ele é preciso ser dito que ele teve origem no mundo angelical. O pecado, ele teve início a partir de Lúcifer, que foi criado por Deus, um anjo santo, portanto, um anjo bom, mas que, pelo mau uso do livre-arbítrio, ele pecou contra Deus. As referências bíblicas que tratam sobre a origem do pecado, elas, na maioria das vezes, são textos que são mal interpretados e que, se nós tomarmos esses textos e contextualizarmos com passagens do Novo Testamento, nós vamos claramente chegar à conclusão que a autoria do pecado está no mundo angelical. Os textos, pastor Leno, basicamente, que são utilizados para falar, não é, da origem do pecado, é Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, e também primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6, onde Paulo ali dá-nos a entender que o primeiro pecado, o pecado que dá origem a todos os outros pecados, por assim dizer, é o orgulho. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 3 e 6, falando do obreiro, que o obreiro ele não pode ser neófito, para que ele não incorra no pecado de Satanás, no erro de Satanás. E aí ele diz que o obreiro não pode ser neófito para que ele não se ensoberbeça, dando a entender que a soberba, que o orgulho foi o pecado que fez com que Lúcifer, que era um anjo bom, ele pecasse, e a partir também deste pecado, ele então levasse uma terça parte dos anjos de Deus também a pecarem. Esse texto bíblico está em Apocalipse capítulo 12, onde nós temos ali o apóstolo João, por revelação de Deus, tendo uma visão retrospectiva de onde o pecado teve ali origem. Portanto, em hipótese alguma, pastor Leno, nós podemos dizer que o pecado, ele teve origem em Deus, como alguns querem inferir. Nós temos alguns teólogos que chegam
ao desvaneio de apontar a autoria do pecado para Deus, citando passagens, por exemplo, como Isaías 45:7, onde aquele texto diz que Deus criou o mal. Mas nós precisamos analisar o contexto. A palavra mal e pecado, ela tem, pastor Leno, várias palavras que são utilizadas no texto hebraico para falar de pecado. E uma dessas palavras, ela foi utilizada lá em Isaías capítulo 45, versículo 7, falando do mal. E aquele mal ali, que mal é aquele? É o mal moral ou o mal enquanto punição, enquanto castigo? Quando você olha o contexto, Deus ali, quando cria o mal ali não é mal moral, não é mal pecado. O mal ali é um mal punição, é um mal enquanto a justiça de Deus em decorrência do pecado moral do homem. Dessa forma, nós podemos concluir, e os professores também de escola bíblica dominical devem ter este cuidado de jamais atribuírem a origem do pecado a Deus. Deus é santo, disse o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 2 e no capítulo 1. O apóstolo Tiago, ele disse que Deus é perfeito, nós temos a escritura dizendo que Deus não pode nem mesmo ver o mal. Portanto, Deus é santo, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E tudo que Deus fez é bom. Na semana da criação, Deus foi criando as coisas e a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, portanto, é bom. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mal em Isaías capítulo 45, versículo 7, aquele mal não é um mal moral. O mal moral foi criado ou originado em Lúcifer, o anjo que caiu. Dessa forma, pastor Leno, nós temos então o pecado tendo origem no mundo angelical, mas que depois Satanás, ele tenta os nossos pais, e aí o pecado agora tem entrada na raça humana. Ele tem origem no mundo angelical, mas que depois ele passa a fazer parte de todos os seres humanos. E aí nós temos aqui, pastor Leno Cavalcante, o versículo 7 do capítulo 3. Foram abertos os olhos de ambos. A serpente estava lá, e o apóstolo João, em Apocalipse 12, nos revela que aquela serpente era o próprio diabo, Satanás, e ali começa, pastor Leno, a tentação para que o pecado agora também fizesse parte da natureza humana. Comente sobre esse segundo subtópico. Muito bem, pastor Epaminondas, bem colocada essa questão da origem do pecado, que se dá não ali no Éden, e não se dá no homem, mas a entrada do pecado na vida humana se dá sim ali no Éden, através dessa tentação pela qual o homem passa, e ele acaba decaindo, pois ele acaba desobedecendo ao Senhor. Aqui no texto do livro de Gênesis, no capítulo 3, que inclusive é a nossa leitura bíblica em classe, nos dá como se dá esse processo do pecado, e como era a realidade do homem antes da queda. Deus, ele cria o homem, como o senhor já bem colocou, não só o homem, mas toda a criação. Tudo que Deus fez era bom, tudo que Deus fez era perfeito. Deus, ele cria o homem santo. Deus, ele cria o homem para si, para ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus se baseava numa liberdade de escolha que o homem tinha para obedecer a Deus, para ter e manter essa comunhão com Deus. E é interessante também a gente observar que a serpente, ela se introduz ali neste momento, e Deus permite que isso aconteça, pois o homem ali, ele é colocado em exercício a sua liberdade de escolha. E nesse momento, então, em que diz aqui o texto do encontro de Eva com a serpente, e no versículo 6
ele diz assim que Eva, vendo o fruto do qual Deus já havia falado que não era para ser comido daquela árvore. E aí, isso assim, nos faz refletir mesmo, porque Deus ele tinha dado todo o jardim para o homem. Deus tinha dado todas aquelas plantas, todos os animais para que o homem administrasse, governasse sobre a criação. A única coisa que Deus estabelece como lei, como norma, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer do fruto. E é exatamente aí que, vendo a mulher a árvore, e ela vendo que o fruto daquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e o pecado ele nasce aí, nesse sentido de que na tentação a Eva olha e ela se sente atraída pelo fruto daquela árvore. E nesse processo, diz o texto ainda, que ela toma do fruto, ou seja, ela age. Então o pecado ele passa a ser externalizado. Ela age, ela toma do fruto, come e dá ao seu marido, e ele come também. Então esse texto ele nos revela como que se dá esse processo do pecado. E a consequência imediata disso é de que, diz o versículo 7, os olhos de ambos foram abertos. Né? E alguém poderia até questionar, bom, então seria algo, não seria algo ruim, né? Os olhos de ambos abertos. No entanto, na verdade, seriam os olhos para o mal. Exatamente. Para o mal. Então, aquilo que eles não tinham naquela inocência ali do período antes da queda, não havia malícia, não havia nenhum tipo de mal ali, naquela relação entre o homem e Deus. Mas agora, eles já conseguiam enxergar o mal. Agora, eles já viam a maldade que havia neles mesmos, a corrupção que havia, a vergonha que havia neles mesmos. Tanto que o texto sagrado, ele nos diz que eles se envergonharam e porque viram que estavam nus. E o texto ainda da nossa leitura diz no versículo 7 que eles coseram, ou seja, costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais, numa tentativa de amenizar os efeitos do pecado. E isso hoje no homem ainda existe, ou seja, uma tentativa de se cobrir as suas vergonhas, o seu pecado, se auto-justificar diante de Deus, como se Deus não está vendo tudo, né? Como se Deus ele não está enxergando e percebendo tudo. Aqui o nosso pastor Ezequias Soares, ele destaca, né, de que nesse momento, Deus ele afirma, Deus ele dá aqui uma promessa, que é a promessa de redenção, né? Gênesis 3,15. Né? Muito embora o homem, a mulher, a humanidade tivesse que conviver com os efeitos e consequências do pecado, mas o plano de Deus, e nada disso pegou Deus de surpresa, nada disso surpreendeu a Deus, porque antes da criação, Deus já havia traçado um plano para redimir o homem do pecado. Então, e tudo isso acontece pelo grande amor de Deus. E Deus já havia, então, aqui em Gênesis 3,15, né, que é chamado proto-evangelho, né, o momento em que é prometido a semente da mulher, que iria resgatar o homem, então, dessa condição pecaminosa. Muito bem. Nós temos, pastor Leno, em Apocalipse 13, versículo 8, um texto que sempre, nestas lições de cunho soteriológico e também da doutrina do pecado, nos faz refletir sobre esse plano salvífico, né?
o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo nos faz pensar aquilo que o Senhor pontuou muito bem. Deus não foi pego, tomado de surpresa por uma falha, por um erro dos nossos pais, né? Deus já havia providenciado por presciência um escape, salvação para a humanidade. O Cordeiro de Deus morto desde a fundação significa dizer que todos aqueles que no futuro sacrificassem cordeiros estariam fazendo pela fé um sacrifício no cordeiro que viria, ou seja, o Senhor Jesus. O próprio Deus, ele fez isso em Gênesis 3:21. Matou um animal, né? Tirou ali a pele daquele animal e envolveu Adão e Eva, os cobriu. Eles queriam se cobrir com folhas, né, de figueira, aquilo que o senhor falou muito bem, a tentativa de se auto-justificar. O pecador, ele sempre está tentando se auto-justificar diante de Deus. Mas veja que Deus providenciou as vestes adequadas para que eles pudessem estar aptos para então, diante de Deus, serem ali, se apresentarem diante de Deus. E aí, pastor Leno, nós temos esse desastre que o pastor Ezequias Soares pontua aqui, né? O desastre da humanidade, o maior desastre da humanidade foi a queda. E aí nós temos as consequências da queda no Éden. Quando nós falamos das consequências da queda no Éden aqui, logicamente nós estamos nos referindo à palavra, o termo queda, que é um termo técnico para indicar naturalmente a queda, a entrada do pecado na raça humana. Nós já falamos aqui que o pecado, ele, quando entra na raça humana, a partir de Adão, ele já existia, né? O pecado, ele não tem origem em Adão. Agora, na raça humana, a partir dele, sim, a queda tem ali esse significado de falar-nos que o pecado, ele passa a ter existência na vida e na raça humana a partir dos nossos pais, o cabeça federal da humanidade. E as consequências? As consequências é que o pecado foi transmitido para todos os seres humanos, aquilo que está aqui no nosso, né, no nosso texto áureo, porque todos pecaram, destituídos, ficaram afastados da glória de Deus. O pecado, portanto, agora, ele faz parte de toda a raça humana. E todo aquele que é concebido no ventre, ele já nasce debaixo da égide do pecado. Conforme disse o rei Davi lá no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu minha mãe. Aqui nós temos uma das consequências da queda, é que todos os seres humanos agora são pecadores. E olha só que coisa interessante, o pastor Ezequias Soares trouxe aqui o Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejam, pastor Leno, nós temos aqui como consequência a transmissão do pecado a todos os homens, e agora a morte também passou a todos os homens. E nós temos a morte aqui no sentido de entendermos que a palavra morte, ela significa naturalmente separação. E nós temos a morte espiritual, que é a separação do homem espiritualmente de Deus. Nós temos a morte física, não é? Que é a separação do corpo, da alma e do espírito, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Pastor Leno, nós também podemos falar na extensão do pecado, não é? Que é o quarto item que nós precisamos trabalhar aqui. Fale sobre essa extensão do pecado depois dessas consequências terríveis. Pastor Epaminondas, eu queria ainda, antes de nós entrarmos aqui nesse tópico, destacar um texto lá de Eclesiastes, capítulo 7,
no versículo 29, que mostra a forma como o homem ele foi criado, né, a respeito da sua perfeição. O autor de Eclesiastes diz, no versículo 29 do capítulo 7, vede, isto tão somente achei. Ou seja, ele chegou a uma conclusão, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A forma como Deus criou o homem foi perfeita, foi sem pecado. O homem, quando ele é criado ali no Éden, ele é criado de maneira perfeita para servir a Deus, tanto que mantinha uma comunhão, um cotidiano com Deus. É interessante também a respeito dessa passagem do pecado à raça humana através de Adão. Em Gênesis, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o nome dele Sete. Interessante aqui que não fala mais da semelhança do filho de Adão com Deus, muito embora nós saibamos que nós, apesar da queda, ainda temos esta semelhança com Deus. Mas aqui o destaque dá para a semelhança do filho de Adão com ele, com Adão. Ou seja, aquilo que era Adão foi repassado para o seu filho, e especialmente na sua condição espiritual, de morte espiritual, de separação de Deus, tá? Então, aqui o texto da nossa revista, ele fala de como esse pecado ele atingiu o homem, qual era a extensão desse pecado. E aqui fala de uma corrupção total na vida do homem. E essa corrupção total, é bom a gente esclarecer para os nossos alunos, nossos professores, que ela se dá em toda a dimensão de quem o homem é. Ou seja, no seu corpo, tem os efeitos no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Em todo o ser do homem há esse efeito do pecado. No seu intelecto, na sua vontade, na sua consciência, na sua razão, na sua vida. O homem, tanto que lá no princípio, quando Adão e Eva eles pecam, a primeira coisa que eles percebem é que eles não poderiam se apresentar daquela maneira diante de Deus. Eles tinham que fazer alguma coisa, eles tiveram medo. E a relação entre Deus e o homem não é de medo, é de comunhão, é de amor, é de alegria na presença de Deus. Então o pecado ele traz isso como consequência. Tanto na alma do homem, faz com que o homem ele tenha a sua alma contaminada de tal modo que não pode se apresentar diante de Deus da maneira como está. E isso realmente foi uma tragédia na vida humana. Eu me lembro muito bem, assim, a gente meditando a respeito dessas consequências do pecado na vida do homem, e nós vemos como que isso, ao longo da história humana, trouxe tanta coisa ruim, o mal, a maldade, tudo isso, ao ponto de Deus olhar para a raça humana e entender que não foi essa maneira, não foi para este propósito que Deus criou o homem. Então, o pecado ele domina tudo na vida do homem. O pecado ele aprisiona o homem. O pecado ele entristece o homem. O pecado ele separa o homem de Deus. Muito bem. Nós vamos estudar no próximo bloco sobre heresia, que nega o advento do pecado. Existem conceitos teológicos, filosóficos que negam o advento do pecado. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu espero por você. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição de número 10, que tem como tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós vamos falar agora, neste bloco, sobre a heresia que nega o advento do pecado. E 2 pontos são aqui destacados pelo comentarista, o pastor Ezequiel Soares, e nós vamos discuti-los aqui. O primeiro ponto é o pelagianismo. Nós vamos falar também sobre a morte de Jesus em favor dos pecadores. Nesse primeiro ponto da lição, pastor Leno Cavalcante, nós vamos agora falar sobre uma heresia terrível, né? Que comprometeu por muito tempo a pureza doutrinária da soteriologia, não é? Que é o pelagianismo. Nós vamos verificar, a partir desse primeiro ponto aqui, que o pelagianismo é uma heresia, e essa heresia ela foi combatida, né, no Concílio de Éfeso, em 431, e nós vamos entender o contexto histórico, né, dessa heresia. Bom, o pelagianismo, como o próprio nome nos indica, vem de um monge britânico chamado Pelágio. Pelágio, ele teve uma percepção um tanto quanto diferente de tudo aquilo que os apóstolos escreveram, os pais da igreja também escreveram sobre a origem do pecado. O Pelágio, ele concebia a ideia de que o pecado, ele não havia corrompido o homem de tal forma que o ser humano, ele podia, por seus próprios méritos e esforços, buscar a Deus e até mesmo, a partir do livre-arbítrio, escolher Deus, ser salvo ou não. Desse modo, o Pelágio entendia que a salvação, ela podia naturalmente ser adquirida por exemplo, mérito, por obras humanas. Algo que a Bíblia, ela condena, né, de forma muito clara. Nós temos dezenas, centenas de textos bíblicos apontando para que a salvação, ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, através da sua graça, do seu favor imerecido. E aí, pastor Leno Cavalcante, o Pelágio, né, tinha essa ideia de que o homem, a partir do livre-arbítrio, ele podia livremente buscar a Deus, ir até Deus. Ele não concebia a ideia, por exemplo, da depravação total, que o senhor falou agora há pouco. Nós vimos aqui claramente que o espírito humano foi corrompido, não é? A alma humana foi corrompida e o corpo humano, naturalmente, ele foi corrompido. É o que nós chamamos de depravação raiz. O problema do homem é um problema na raiz, é um problema moral. O homem, o pecador, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque ele é pecador. Isso está na raiz dele. Já o Pelágio, ele não entendia dessa forma. Ele entendia que o pecado negado. Desse modo, o homem, ele, por seus esforços próprios, não é? Ele podia chegar até Deus, podia buscar até Deus, podia buscar Deus e negava a existência do pecado, negava a extensão do pecado e também as consequências do pecado. Nós podemos falar agora, pastor Leno, de um conteúdo doutrinário do pelagianismo para a gente poder, então, continuar a nossa conversa? Muito bem, pastor Epaminondas. O Pelágio, ele trouxe essa ideia inicial de que, na verdade, não houve essa depravação total, não houve essa corrupção na vida do homem e também que essa corrupção não foi repassada à humanidade através de Adão. Então, na ideia de Pelágio,
todos os demais seres humanos que nasceram não com este pecado original, mas nasceram como Adão foi criado ali no Éden, puros, e que o problema seria as gerações posteriores e que iriam inevitavelmente contaminar o homem, mas não que o homem fosse naturalmente um pecador, né? E isso contraria a ideia daquilo que nós cremos, daquilo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, e isso tem uma consequência doutrinária, porque se o homem ele não houve uma depravação total a respeito da sua condição espiritual, nesse caso o homem tem a possibilidade de, por seu próprio mérito ou por sua própria vontade, buscar a Deus. E aí contraria aquilo que nós pregamos a respeito da graça de Deus. Ou seja, nós cremos que o homem ele só pode buscar a Deus por intermédio da graça de Deus. E tem outro problema gravíssimo, é anular o sacrifício de Jesus. Qual seria a necessidade, Sim. então, da vinda de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, para morrer e pagar o preço dos nossos pecados, ou seja, para nos redimir, se o homem pode buscar a Deus por seus próprios esforços e mérito? Não faz sentido, né, pastor? Exatamente. E aí, lá nesse momento em que Pelágio, na verdade, Pelágio ele escreveu algumas coisas, né? Mas quem passou então a propagar foram os seus discípulos. Aqui o pastor Ezequiel Soares, ele cita Celestio, que também seria alguém que promoveu essas ideias de Pelágio. Porém, nós sabemos que a igreja mais uma vez se levanta para reafirmar a sua doutrina, né? Condenando o pelagianismo e reafirmando de que o homem ele necessita da graça de Deus, necessita do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, necessita até para que ele possa enxergar a graça de Deus, a salvação, ele precisa da ajuda de Deus. Muito bem. Nós temos um problema criado, né, por irmãos de outras confissões de fé que chegam a nos acusar de sermos semipelagianos. O semipelagianismo, que é decorrente do pelagianismo, o Pelágio, naturalmente, ele foi condenado à heresia, né? À época se levantou um dos pais da igreja, um dos mais notáveis, Agostinho de Hipona, que naturalmente, com argumentos sólidos, bíblicos, né, jogou por terra a tese de Pelágio de que o homem não havia sido corrompido pelo pecado, né? A depravação radical ou a depravação total, ela é comprovada nas Escrituras com muitos textos bíblicos. E aqui nós temos a resposta bíblica. Enquanto que Pelágio negava o pecado original, né, aquele que veio com a queda de Adão, a Bíblia, a palavra de Deus, nos afirma claramente, Romanos 5,12. Nós já lemos esse texto aqui, mas não custa nada, novamente, a gente fazer a leitura desse texto. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens. O texto áureo da lição diz que todos pecaram. Então, negar, não é, pastor Leno, a extensão do pecado, corrompendo o espírito, alma e corpo do homem, é negar aquilo que está na Escritura com muita clareza. E não tem como, pastor Leno, brigar com o texto, não é verdade? O texto está muito claro, falando sobre essa corrupção total do homem. Verdade, pastor. E o senhor citando aí o semipelagianismo, né, que também foi condenado, né, também pela igreja posteriormente, não é aquilo que nós cremos. Sim. Né? Mas assim, por vamos dizer assim, uma falta de conhecimento a respeito daquilo que nós cremos, há essa confusão. Mas o semipelagianismo era uma tentativa de conciliar os ensinos de Agostinho
com o de Pelágio. Né? E isso afirmando que realmente havia uma corrupção, só que essa corrupção não seria total, seria parcial, e que havia ainda no homem a possibilidade do homem, mediante as suas próprias decisões, o homem se chegar a Deus. Né? Isso seria o que o semi-pelagianismo, a grosso modo, cria. Né? Mas nós cremos, o que nós cremos, diferentemente disso, é de que o homem ele foi corrompido totalmente. Realmente o homem por si mesmo, pelas suas próprias obras, ele não consegue se chegar a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz que o homem ele está cego espiritualmente. O homem ele não consegue enxergar por si mesmo. Escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. Capítulo 2, versículo 1, não é? Isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, aquilo que nós pregamos a respeito do pecado é que não há possibilidade alguma do homem por si mesmo ele conseguir, ao menos, enxergar esta salvação. E aí, conforme nós vamos estudar na lição do próximo domingo, né, a respeito da salvação, nós vamos perceber que Deus, assim, de forma maravilhosa, se revela nas Escrituras e pela pessoa bendita do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Romanos capítulo 7, pastor, lendo no versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo com isso aqui, é que as nossas vontades, elas são inclinadas moralmente para o pecado, indicando claramente que as nossas emoções, desejos, vontades estão naturalmente corrompidos pelo pecado. E aí, outros irmãos de confissão de fé diferente da nossa, chegam a nos acusar de sermos semi-pelagianos, né? Aquilo que o pastor Leno já colocou muito bem aqui, a tentativa de conciliar o que o Pelágio ensinava com o que o Santo Agostinho refutou. O semi-pelagianismo, ele tem uma característica, pastor Leno, que às vezes, equivocadamente, a gente ouve por aí, mas não é o que nós ensinamos, não é o que a nossa confissão de fé ensina. Nós não somos semi-pelagianos e nem pelagianos, nós somos bíblicos. Quando você ouve, por exemplo, na pregação, alguém dizendo mais ou menos assim: dê o primeiro passo para Deus, que Ele dará o segundo passo para você. Essa era a ideia dos discípulos de Pelágio. Os discípulos de Pelágio, os semi-pelagianos, eles diziam o seguinte: não, o homem, ele foi até corrompido pelo pecado, mas o homem, por sua vontade livre, ele pode buscar a Deus independentemente da graça. Ou seja, ele depende da graça, mas ele precisa e ele pode necessariamente dar o primeiro passo. Não é isso que a Bíblia diz. O pastor Leno falou muito bem aqui sobre as nossas vontades e emoções serem corrompidas pelo pecado. Logo, nós estamos mortos pelos nossos pecados, Efésios 2:1. Se o homem está morto, naturalmente ele não consegue dar o primeiro passo para Deus. E aí veio então os ensinos de Jacob e Armínios. O arminianismo, que é a doutrina ou a percepção teológica de como que a salvação se processa, como que se dá, né, a mecânica da salvação, como que se processa isso em nós. Jacob Armínio, ele então nos ensinou, e nós temos como base soteriológica os ensinos de Jacob Armínio, ele ensinou a doutrina da graça preveniente, que nós, mesmo mortos pelos nossos delitos e pecados, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós temos a nossa vontade, que era corrompida pelo pecado, aquilo que ele chamou de arbítrio liberto.
o nosso livre-arbítrio, ele é restaurado para que nós possamos então responder positivamente ao chamado para a salvação ou negar. Mas nós, por nossos méritos, por nossos esforços, por nossas vontades, nós não podemos buscar a Deus livremente, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a graça restaura, a graça liberta o arbítrio que estava corrompido pelo pecado. E agora, pastor Leno, esta graça, ela possibilita que nós até mesmo rejeitemos o Senhor Jesus. E assim, ouvindo aí o senhor, pastor Epaminondas, nessa sua colocação a respeito de quem dá o primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo foi dado lá na eternidade. Exatamente. Quando tudo foi projetado por Deus, em que a Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo já estava arquitetado para a redenção do homem. E isso é maravilhoso nós pensarmos de que e esse passo é gigante, porque aquilo que Jesus ele se ofereceu ali no Calvário foi exatamente aquilo que o homem não podia fazer. O senhor citou a carta de Paulo aos Romanos aí, que fala da questão da lei. A lei a Bíblia é clara, ninguém poderia ser salvo através de cumprir a lei, mas a lei era para mostrar exatamente essa insuficiência, essa incapacidade do homem em obter a salvação, apontando para o sacrifício perfeito que viria através da pessoa bendita de Jesus. Ou seja, pastor Leno, a lei, o problema não estava na lei, não é verdade? Paulo diz lá no capítulo 7, depois, professores, irmãos que estão nos assistindo agora, vocês podem ler lá o capítulo 7. Paulo diz que a lei é boa, a lei é perfeita, é justa e santa. Então, qual é o problema? O problema é que o homem, enquanto que a lei é justa, o homem é injusto. A lei é santa, o homem é depravado. A lei é boa, o homem é mau. Então, dessa forma, a lei ela serve apenas para revelar, para mostrar o coração do homem, o quanto o homem ele está contaminado pelo pecado. Paulo chama a lei de aio, né? Exatamente, o condutor, o tutor, né? Exatamente, que conduz o homem a que ele enxergue isso, veja isso, que ele precisa do sacrifício de Jesus. Muito bem, essa lição ela envolve muitos temas, né? Arminianismo, nós poderíamos falar um pouco do determinismo, onde os irmãos deterministas, que não é a nossa confissão de fé, eles dizem que Deus decretou todas as coisas, inclusive os irmãos hipercalvinistas dizem que Deus decretou até mesmo o pecado de Lúcifer, decretou o pecado de Adão e decreta também os nossos pecados. É um problema, eu vejo um problema aqui, pastor Leno, terrível, porque dizer que Deus decretou esses pecados é atribuir a Deus o quê? A autoria do pecado. E nós vimos aqui que Deus é santo, que Deus ele é bom, que Deus ele é justo, e jamais Deus iria fazer com que o homem fosse pecador por decreto dele e ainda assim fosse julgado e condenado pelos pecados que ele não originalmente pecou, porque a autoria é de Deus. Então é um problema teológico terrível, que não é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, ela nos apresenta o livre arbítrio. O homem, ele tem vontade livre restaurada para, então, aceitar ou rejeitar a mensagem da cruz. Pastor Leno, vamos concluir. A morte de Jesus em favor de todos os pecadores. Comente sobre este ponto aqui da lição. Então, pastor Epaminondas, diante de todo esse cenário, né, de impossibilidade do homem, né, de ter essa reconciliação com Deus por seu próprio mérito, por suas próprias ações, né, Deus providencia, então, através do seu Filho, né, esse meio pelo qual o homem pudesse receber de Deus essa reconciliação através do sacrifício de Jesus. E aí é interessante, quando Paulo ele escreve aos Romanos,
eu gosto de citar a carta de Paulo aos Romanos, assim, o modo como Paulo ele desenvolve a carta aos Romanos, mostrando entre o capítulo 1 até o capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 20, por ali, como que é a condição espiritual da humanidade. E aí envolve tanto judeus como gregos, não tem diferença nenhuma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Mas o que eu vejo assim como maravilhoso e como boa notícia é que, apesar disso, versículo 24 do capítulo 3 de Romanos, nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, toda essa impossibilidade foi-nos imputada a justiça de Cristo sobre nós, através do sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Por isso que a gente chama a morte de Jesus como morte vicária. É a morte substitutiva, é aquele que ocupou o lugar do homem na condenação. Jesus, ele então leva ali na cruz todos os pecados, e é por isso que a questão do determinismo, né, nós vemos que não se encaixa muito com essa verdade bíblica, porque Jesus ele morreu por todos. A morte de Jesus é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade, né? Mas aí, como nós vamos ver na lição, acho que do próximo domingo, né, qual é o posicionamento do homem em relação a essa graça oferecida. Muito bem, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Mas aguarde, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição 10, esta lição onde o assunto principal versa sobre a martiologia, a doutrina do pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Obrigado por você estar conosco até agora, acompanhando esta edição do programa Escola Bíblica Dominical. Aproveita este momento, compartilha o link deste programa, curta este vídeo, comente, deixe seus comentários aí nesse espaço que é reservado para a nossa interação. Vamos para o mapa mental deste terceiro tópico da lição, onde o assunto agora é o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Que heresia? Do pelagianismo, do semipelagianismo, que nega, né, a extensão do pecado ou mesmo o pecado original. Aqui nós vamos verificar pensamentos pelagianistas em nossos dias, como que esses pensamentos eles estão se reproduzindo através de grupos religiosos, e também vamos verificar o segundo subtópico para encerrar o programa de hoje, o perigo. E aqui, pastor Leno, os pensamentos, né, dos pelagianistas, que atravessou séculos. Pelágio, ele deu início, né, a essa ideia herética, negando o pecado original, passou pelos semipelagianos, mas na atualidade existem grupos, não é, pastor Leno, que em nossos dias negam também o pecado e as suas consequências. Verdade, pastor Epaminondas, e são diversos, né? Desde religiões orientais, aqui o pastor Ezequias Soares cita as religiões que creem na reencarnação, né? No espiritismo, enfim, que negam essa queda do homem, né? Outros, como o da ciência cristã, que negam a própria existência do pecado. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? Que
não creem que essa transgressão de Adão tenha repassado para a humanidade. Nós temos o movimento Nova Era, que engloba crenças orientais também, que tentam tirar essa culpa do homem, né? Anular essa culpa. Dizem que o homem, essa questão da culpa por causa do pecado tem que ser retirada do homem, que é isso que oprime o homem. Temos também hoje, de forma mais atual, mais moderna, um chamado evangelho coach, né? que também anula essa questão da culpabilidade do homem e dessa natureza pecaminosa do homem. Enfim, hoje em dia, a mensagem de Pelágio de que o homem, a humanidade não teria recebido essas consequências do pecado, elas estão se multiplicando por diversos ramos. E é necessário, sim, nós enfatizarmos aquilo que nós cremos, porque nós vemos que muitas vezes isso ronda até o arraial, vamos dizer assim, da igreja evangélica. Na nossa declaração de fé, na página 22, o item de número 5, aquilo que nós cremos, diz assim, que nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus, conforme Romanos 3:23, Atos 3:19. Então, nós temos em definição daquilo que a nossa fé é professada, ou seja, de que realmente o pecado é uma realidade, é uma tragédia na vida do homem, porém, nós temos a certeza de que a graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, é suficiente. Muito bem. E aí, pastor Leno, como vimos, né, o pelagianismo é uma heresia gritante. E as manifestações são das mais diversas, conforme o senhor pontuou muito bem aí, por meio desses grupos religiosos. E aí o pastor Ezequias Soares apresenta o perigo. Qual é o perigo, né? Crenças e práticas, né, em muitas religiões, em muitas igrejas até, ditas evangélicas, que parecem que têm a cara, que têm a roupagem de ser, né, uma crença ou uma doutrina sadia, mas quando examinadas ou passada no crivo das Escrituras Sagradas, se percebe que se trata de um perigo iminente, né? Que se trata de uma heresia. Muito mais, pastor Leno, pela falta de cultura bíblica, né? Pela falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Olha o que diz o apóstolo João no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O apóstolo Paulo, ainda corroborando com o apóstolo João, ele nos escreveu o seguinte na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 21. Examinai tudo, retende o bem. Pastor Leno, às vezes as pessoas, né, por este desconhecimento da palavra de Deus, né, por não conhecerem a fundo as Escrituras Sagradas, essas pessoas, elas são até atraídas fortemente, né, influenciadas por esses movimentos que não tem nada de bíblico, apenas usam de passagens bíblicas e às vezes textos, na sua maioria isolados, para ludibriar, enganar as pessoas, mas se trata de uma heresia e de um perigo, não é, pastor Leno? Uma heresia que pode, inclusive, comprometer certamente a vida eterna dessa pessoa que está sendo cooptada por esses movimentos. Pastor Epaminondas, são mensagens atrativas, né? São mensagens sedutoras, que não confrontam o homem com a sua realidade. E quando esta mensagem ela é
pregada dizendo, olha, você tem acesso a todas as benesses do Evangelho, mas não precisa você ser confrontado com o seu pecado. Isso é muito sedutor, porque, na verdade, o homem, ele naturalmente, ele não quer ser confrontado com seus próprios erros, com a sua realidade, a realidade de uma natureza corrompida, pecadora. Não quer admitir isso. Dificilmente, né, as pessoas elas querem admitir os seus próprios erros. Mas o Evangelho que nós aprendemos é esse. Ele nos confronta com quem nós somos de verdade, mas nos mostra um Deus redentor. Mas nos aponta, apesar de nos revelar quem nós somos, mas aponta para um Jesus maravilhoso, amoroso, que pagou o preço para que nós pudéssemos ter novamente aquilo que foi perdido lá no Éden, que é a nossa comunhão com Deus. Então, é realmente um perigo muito grande, um perigo de se tentar remediar a religiosidade do homem, dizer que o homem pode ter acesso a Deus e às bênçãos de Deus, sem que antes ele seja confrontado no Calvário. Outro perigo, pastor Lendo, que nós observamos, né, no nosso meio cristão como um todo, não apenas o evangélico, é o erro teológico de pensar que na prática das boas obras a pessoa ela tem a salvação garantida, né? Não, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou procurar não fazer isso, não vou praticar essa conduta, vou ajudar alguém, e a pessoa caindo no erro de achar que isso é suficiente para que ela conquiste a salvação. Tem um texto lá de Isaías, onde diz que todas as nossas obras de justiças não passam de trapo de imundícias. Esse pensamento, ele é um pensamento pelagiano, né? Não, se eu fizer boas obras, se eu praticar isso, se eu deixar de fazer isso, eu vou ter a minha vida eterna, independentemente da cruz de Cristo e do arrependimento. Pastor Leno, e se nós não tomarmos cuidado, nós evangélicos, crentes pentecostais, assembleianos, nós também podemos incorrer neste mesmo erro, ainda que de modo diferente. O senhor pontuou algo que é muito interessante, as mensagens, as pregações, acho que o senhor falou na pregação coach, não é? Sim. A pregação coach, que não conclama o ouvinte ao arrependimento, aquela mensagem açucarada, adocicada, né, que não revela a atual situação do homem. Isso é um perigo também, pastor Leno, porque deixa as pessoas confortáveis com o seu pecado, faz do pecado um ursinho de pelúcia, e a pessoa passa a acariciar aquele pecado como que se estivesse tudo bem, e não está. É um perigo iminente também, não é, pastor Leno? É verdade, porque acaba criando um pecado de estimação, né? Ou seja, aquilo que é tolerável por Deus. Não, Deus te entende, Deus não precisa você deixar tal coisa, não precisa você abandonar tal coisa. E enquanto que, na verdade, o Evangelho quando nós recebemos e procuramos viver o Evangelho, é viver uma nova vida em Cristo. Nós termos realmente uma vida nova, mas aquela vida, não a vida nossa do passado, mas uma nova vida que é dada por intermédio de Jesus. Que isso muda tudo no homem, muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de se relacionar com as pessoas, o nosso modo de tratar as pessoas. Então tudo isso é mudado pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. O homem que se encontra com Cristo, ele se torna uma nova pessoa. Ou seja, então essa capacidade para viver tudo isso que o senhor está falando aí, ela primeiramente não vem de um esforço humano. Não é o homem. Ela vem de uma natureza nova, ou seja, o Espírito de Deus cria
essa nova natureza para que a pessoa possa viver conforme a moralidade que está estabelecida na palavra de Deus. Do contrário, ele pode até tentar se esforçar por ele mesmo, mas sozinho ele não consegue. E outra coisa também, pastor, esse tipo de heresia, o perigo é tornar cristãos apenas religiosos, apenas frequentadores de igrejas. E tem muitas vezes o templo como um entretenimento. Buscam ali para passar uma noite de domingo. E eu não estou dizendo aqui que é para deixar de ir, tem que ir. Sim. Porque na igreja, onde nós ouvimos a palavra, o Senhor, ele age. E o Senhor, com certeza, está tratando com cada um. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa, Escola Bíblica Dominical. E a conclusão da lição de hoje, eu não costumo, mas eu quero ler hoje, achei ela muito interessante. O pastor Ezequias Soares disse o seguinte: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que mensagem extraordinária! O pecado trouxe consequências drásticas, terríveis, afetando o espírito do homem, a alma do homem, o corpo do homem, afetando o cosmo, a natureza, os animais, o reino mineral, o reino animal, vegetal. Tudo foi afetado pelo pecado, mas a graça de Deus é muito maior do que tudo isto. A graça de Deus por Cristo Jesus restaura o homem de volta para o seu Criador, para o estado original, com graça, com favor e com a misericórdia do Senhor nosso Deus. Que esta mensagem possa alcançar o seu coração, a esperança para o teu futuro. Você não está abandonado, nós não estamos aqui abandonados. A graça de Deus, ela alcança o mais vil e o mais terrível pecador e faz dele um cidadão do céu. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esperamos por você na próxima semana. Você tem um encontro marcado conosco aqui na TV Kairos e também no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Nós agradecemos a Deus por sua audiência. Louvamos o Senhor pela vida da produção do programa que nos ajuda bondosamente a realizar esta programação. E hoje aqui com o pastor Leno, que nos brindou, nos abençoou com seus comentários. E eu vou pedir ao pastor Leno que nos despeça em oração. Pastor Leno, por favor. Oremos. Querido e eterno Deus, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta lição. Obrigado por mais uma vez, Senhor, nos mostrar através da Tua Palavra o Teu grande amor. Ó Deus, que cada aluno, que cada um, Senhor, que acompanhe o programa e que estará no domingo estudando a Tua Palavra, que o Senhor continue revelando, Senhor, ó Deus, a graciosidade da Tua provisão, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue ali na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade. Que cada um possa perceber e receber este grande amor. Senhor, assim abençoa o pastor Epaminondas e a cada um, Senhor, que faz este programa. Ó Deus, que possamos estar sempre fazendo o Teu querer para a glória do Teu nome. Amém.